Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos deixar a palavra de Deus, tá bom? Você que já é do YouTube, eu peço encarecidamente, né? Incansavelmente, aquele famoso joinha, tá bom? Você que já se inscreveu, deixa o seu joinha, compartilhe. E você que vai se inscrever, eu peço a mesma coisa, tá? Deixa o seu joinha, compartilhe, tá bom? E você de outras plataformas também, que Deus, segundo a vontade dele, venha te abençoar e que você possa também compartilhar, tá bom? Você de outras plataformas, além do YouTube, tá bom? E o título da nossa mensagem é O Erro de Asaf. Quem foi Asaf? Vamos entender aqui hoje. Talvez muitas pessoas achem que todos os livros de Salmos foram o Davi quem compôs, quem escreveu, né? Mas não é. Asaf, ele foi um salmista, né? E lá no Salmo 73, o versículo 2, o Asaf, ele fez vamos assim dizer, um desabafo, né? E qual a lição que nós vamos aprender? O Asaf, ele fala que ele quase caiu, porque ele ficava observando as riquezas das pessoas más, né? Das pessoas que não servem a Deus. Olha lá para você ver, Salmo 73, verso 2 diz assim, ó: Quanto a mim, porém, quase, né, ou seja, quanto a mim, porém, quase me resvaleci, ou seja, quase ele caiu, os meus pés. Pouco faltou para que, né, desviasse, olha que coisa séria, os meus passos. Verso 3. Pois eu invejava, olha que coisa forte isso, pois eu invejava, né, pois eu invejava os arrogantes e os ver a prosperidade dos maus, em ver a prosperidade dos maus, né? Vamos resumir, né? Deu uma engasgada aqui. Mas no capítulo 73, versículo 2 e 3, Salmo 73, capítulo 73, versículo 2 e 3, ele diz que ele quase caiu. Por quê? Porque ele observava a prosperidade das pessoas que não serviam a Deus, né? As pessoas que não faziam a vontade de Deus. E ele ficava, a Bíblia chega até dizer, na tradução Nova Almeida, eu não sei como está naquela mais antiga, que ele invejava. Ele tinha inveja das pessoas más, das prosperidades das pessoas ímpias. E por causa disso ele quase caiu, ele quase tropeçou, né? Sabe, meu amigo e minha amiga, o que nós podemos tirar como lição para nós? Nunca você deve ficar comparando a sua vida com aquelas pessoas que são más, com as pessoas mau caráter, com as pessoas que não servem a Deus, né? Com as pessoas que não querem nada com Deus. E às vezes, nos dias de hoje, a gente vê pessoas assim, que às vezes tem pessoas que falam assim, poxa vida, eu sirvo a Deus e estou aí passando por tanta necessidade, né? Às vezes a pessoa fala assim, o meu vizinho nem serve a Deus, meu vizinho serve o mal, meu vizinho é mau caráter, e ele anda de carro zero, o casamento dele é uma bênção, né? Às vezes muitas pessoas ficam fazendo comparações,
Mas às vezes a pessoa nem percebe, meu amigo e minha amiga, que muitas das vezes elas vivem de fachada, aquelas pessoas que são más. Tem pessoas lá fora, meu amigo e minha amiga, que elas têm dinheiro, mas às vezes ela não tem paz em casa. O casamento dela é de fachada, ou ela tem um problema de saúde que é incurável, que ela gasta dinheiro com tratamento, mas não é curada. E às vezes a pessoa que serve a Deus fica comparando a vida dela com esse tipo de pessoa, né? Até chega a murmurar contra Deus. A pessoa fala assim: poxa vida, Deus, eu sirvo o Senhor, estou andando de bicicleta e meu colega de trabalho nem cristão é uma pessoa mentirosa, uma pessoa que faz tudo que é errado, mas ele anda de caminhonete, anda de carro zero. Só que às vezes você nem percebe que o que ele vive é de fachada. E a Bíblia diz que a riqueza dos ímpios, elas duram pouco tempo. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que tem problema grave de saúde, o que vai acontecer se ela não se voltar para Deus, se ela não se arrepender? Aquela doença vai matar ela. E a riqueza que ela tem, o que vai acontecer? Vai ficar aqui. E às vezes muitas pessoas, elas não entendem que às vezes ela não pode, às vezes ela não tem tanta coisa que muitas das vezes o ímpio tem. Mas nós temos, meu amigo e minha amiga, a maior riqueza de todas, que é a nossa salvação. Você que é cristão, você que é uma pessoa de Deus, você tem a maior riqueza de todas, que é a sua alma na eternidade. Que a sua partida aqui, quando você partir, você vai estar junto com Cristo. Não que seja errado você ter, você conquistar coisas materiais. Não é errado. Se você está lutando para ter sua casa própria, seu carro zero, continue lutando. E Deus, na vontade dele, vai abrir as portas. Agora, nunca fique comparando a sua vida com as pessoas lá de fora, com aqueles que não servem a Deus. Porque muitas das vezes as pessoas lá de fora, eles dependem daqueles que não servem a Deus, que são maus, que são mau caráter, mentirosos, vivem no pecado. Às vezes eles precisam de remédio para poder dormir, né? Às vezes eles precisam de drogas, de cachaça, né, de bebidas alcoólicas, de se enterrar nos vícios para poder ter paz, na prostituição, na pornografia, né, para poder ter paz. Às vezes eles precisam ser rodeados de amigos para poder sentir, né, para poder suprir o vazio, né? Agora, meu amigo e minha amiga, eu e você não. Nós não precisamos dessas coisas, nós temos a paz de Jesus dentro de nós. E mesmo que às vezes a gente não tem muito financeiramente, mas a nossa vida espiritual tem paz. Porque nós temos a certeza que Jesus, se um dia a gente partir agora, a gente vai estar com Cristo, né? Nós não precisamos de medicamentos, de drogas, de estar rodeado de amigos para poder suprir, né, o vazio. Nós temos o Espírito Santo. Não que a gente não deva ter amigos, claro que sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes as pessoas que não servem a Deus, que não são pessoas boas, são más, eles dependem disso para poder suprir o vazio. A gente não. A gente tem a presença de Deus, né? Então é muito sério isso. O Asaf, ele diz que ele quase caiu, né? Porque ele ficou observando as pessoas, a riqueza dos maus. Mas ele despertou para isso. Mas e quantas pessoas que já caíram não se despertaram para isso? Às vezes a pessoa estava firme na presença de Deus, né? Mas muitas das vezes ficou observando as coisas lá de fora,
ficou observando o pecador, né? Ficou fazendo comparações e começou a achar que a vida dele com Deus é uma perca de tempo. Olha que coisa séria isso. Como o filho pródigo, né? Que saiu da casa do pai para poder ir para o mundo lá fora, e a Bíblia diz que ele voltou para a casa do pai em extrema miséria, né? Ele chegou a desejar até a comida dos porcos. Então, meu amigo e minha amiga, vida boa é a nossa. Aprenda isso. Vida boa não é o que aquelas pessoas que não são de Deus levam. Vida boa não é o que aquelas pessoas que são mau caráter, que não temem a Deus levam. Vida boa é a nossa. Porque além da gente ter as nossas conquistas aqui, que Deus quer que você tenha, Deus só não quer que você seja apegado a ela. Além da gente ter as nossas conquistas aqui, quando a gente partir, nós vamos para a eternidade com Cristo. Agora eu te falo uma coisa, quando as pessoas lá de fora partir, que aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que vivem no pecado, gostam do pecado, gostam de fazer o que é errado, quando elas partir, para onde você acha que elas vão? Para o inferno. Ainda que muitas das vezes elas se dê bem, entre aspas, aqui. Mas no dia do juízo, ela vai ter a condenação eterna. Mas a Bíblia, ela é bem clara, a riqueza dos ímpios dura pouco. A riqueza das pessoas que não servem a Deus, que são más, que vivem no pecado, para elas dura pouco, porque às vezes, por causa de uma doença, uma enfermidade, é interrompida, né? E aquilo que a pessoa planta de ruim, ela vai colher, se não colher aqui, vai colher pior no dia do juízo, que vão todos prestar conta do que fez diante de Deus. Então pense em você, não vale a pena. Não fique comparando a sua vida com aquelas pessoas que não servem a Deus, não. Prossiga a sua vida com Cristo, porque o nosso alvo é a eternidade. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.